Rodrigo Pacheco sai da disputa em Minas Gerais e deixa Lula sem palanque no estado. Informação exclusiva da TMC. A saída do páreo reorganiza o tabuleiro político no estado e cria um vazio relevante no campo governista. Vamos então para Minas Gerais, vamos para a capital BH com o repórter André Rocha. Pois é, isso muda completamente o tabuleiro, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o país, porque o estado é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e quem ganha aqui, desde a redemocratização, ganha também a eleição presidencial. O Lula tentou a todo momento convencer Rodrigo Pacheco de ser o candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, ao governo de Minas Gerais. Inclusive, o Pacheco queria uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, mas o Lula preferiu o Messias. E o Pacheco, portanto, esperou, mas agora nós obtivemos essa informação com exclusividade de que ele não será palanque de Lula, não será o candidato ao governo de Minas Gerais, e isso, claro, coloca mais um problema na candidatura do atual presidente da República, que agora vai ter que procurar, de alguma forma, um palanque. Algumas pessoas falam que ele pode ter Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, candidato na última eleição em 2022, foi derrotado por Romeu Zema ainda no primeiro turno. Outras pessoas dizem que Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que é o terceiro maior colégio eleitoral de Minas Gerais, pode se sacrificar pelo PT e ser candidata ao governo. Hoje ela é pré-candidata ao Senado, tudo muito em aberto. Também tem o nome de Jarba Soares, que foi por 2 vezes chefe do Ministério Público, ele que se aposentou no Ministério Público e se filiou ao PSB junto com o Pacheco. Eu mesmo conversei com Jarba Soares, que disse que a pretensão dele é ser vice de Pacheco, mas que ele está pronto para ser candidato ao governo de Minas, mas muita água vai rolar debaixo da ponte. Maiara e Tomás Rafael. Obrigado, André. 3h10. É sempre importante você ter um candidato ao governo forte numa praça, porque além de você brigar por esse governo, você consegue votos para quem está brigando em nível federal. E como disse o André Rocha, essa é uma estatística importante, é matemática pura, Rodrigo Alvarez. Pro Lula, meu caro Tomás. Porque desde Collor de Mello em 89, passando 2 vezes por FHC, 3 vezes por Lula, 1 por Bolsonaro, 2 por Dilma, o candidato à presidência que ganha em Minas, ganha também as eleições para a presidência de uma maneira geral. Boa tarde, Alvarez. Boa tarde, Tomás, Maiara, boa tarde, caro ouvinte. Eu estava ali na Estação da Luz, mas o trem atrasou, eu vim parar aqui no Distrito Federal, mas já estou chegando aqui, já cheguei, agora estou aqui, tá? Ótimo, então, a gente está vendo aí um clima muito desfavorável para o presidente Lula se recandidatar, né? Tem até aí agora, teve editorial na Folha de São Paulo, o pessoal se perguntando, vai se candidatar mesmo? Vai desistir da candidatura? E aí tem a comparação que surge lá nos Estados Unidos. Joe Biden se contentou com um mandato, não estava bem de saúde, a gente sabe disso, a questão do Parkinson, não é o caso do Lula, mas Joe Biden se contentou com um mandato. Será que o Lula agora, nessa segunda etapa, se contenta e percebe que não está bom para ele e sai e pendura a chuteira? Está surgindo... Pela primeira vez eu ouço isso com alguma relevância, esse burburinho da possibilidade do Lula não continuar nesse projeto. Ele tomou uma pancada terrível que só Floriano Peixoto tinha tomado 132 anos atrás, com a não aprovação do candidato dele, do Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Tomou outra pancada com o cancelamento do veto à lei da dosimetria. E agora aquele que ele esperava que fosse palanque em Minas Gerais, não é pequenininho, não, é Minas Gerais, é grande, é muito grande. Tá fora, não é mais palanque pro Lula. Tá difícil para ele, tá difícil. A gente viu aí as pesquisas que estão saindo, praticamente todos os adversários possíveis, ou pelo menos 3, chegam cabeça a cabeça com o Lula. E isso nem começou a campanha. Nem começaram os podres de cada lado a aparecer, nem começaram as acusações.
e o governo agora está com telhado de vidro. É governo. Tá difícil para o presidente Lula. Esses números me chamaram muito a atenção, Alvarez, Maiara, amigos ouvintes, telespectadores, porque candidatos que não passam de 4, 5% na intenção de voto no primeiro turno brigariam de igual para igual com o Lula no segundo turno. Eu me refiro a Ciro Gomes e especificamente ao Ronaldo Caiado. Para você ver o tamanho da rejeição do Lula numa eventual briga, disputa no segundo turno. Para mim isso é uma novidade. Eu achei que só o Flávio Bolsonaro hoje poderia brigar com o Lula no segundo turno. É claro que o segundo turno, em caso da candidatura oficializada dos dois, está definido. Os dois iriam para o segundo turno. Mas é interessante notar que, num hipotético segundo turno com Ciro Gomes ou com o Ronaldo Caiado, o atual presidente ainda assim teria dificuldade para ganhar. Seria uma batalha equilibrada. Eu também confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, muito menos pensado, Alvarez, no Lula desistir do embate. Acho isso pouquíssimo provável, também. Mas se as pesquisas caminharem para um lado negativo, não sei se isso se tornaria algo viável ou não. A questão é, quem seria mais forte que o Lula? Pouquíssimo aí do provável. Eu tiraria esse pouquíssimo, porque a gente está vendo algumas evoluções aí. Eu diria que se você me falasse um mês atrás, sim, pouquíssimo provável. Mas será que Lula está disposto a entrar para perder, se ficar claro que ele vai perder? E aí será a opção que ele tá viável... depois de ter 3 mandatos, né? 3 vitórias? E aí qual seria a opção viável? Para o PT? Não é o Haddad, esquerda, né? de fora. Não é o Fernando Haddad, aparentemente não. Né? Aí o problema me parece que é esse. Quem é que entra? Não tem, exatamente. Como é que resolve esse vazio? Né? Não tem aí uma Dilma tampão para colocar aí, né? Não deu certo da outra vez, foi complicado. Então, quem é que entra? Não tem nenhum nome despontando. E ainda assim, na época da Dilma, foi a Dilma e teve o aspecto de ser uma candidata mulher, isso talvez tenha ajudado de alguma maneira, mas era um momento muito diferente de popularidade do presidente. A impressão que dava é que se ele colocasse um poste, o poste teria chance de brigar pela eleição. Teria chance, com claro certeza. que sim. Hoje a situação é um pouco diferente. Enfim, eu ainda acho difícil, mas... Tomás, sabe de uma coisa assim? A gente tá vendo o seguinte, ó, 6 meses antes, nós estamos vendo pesquisa, tá aparecendo, tá tudo definido, é Lula e Flávio Bolsonaro, não tem como ser diferente disso, vai dar cabeça a cabeça, vai pro segundo turno. Minha impressão é que ainda tem muita coisa para mudar, não é para acontecer só não, para mudar daqui até o final do ano, quando vai ter, de fato, a eleição aqui no Brasil. Exemplos ao longo da história não faltam para corroborar com a tese do Alvarez, seja em nível municipal, falando de grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, seja eleições governamentais, seja também eleição para a presidência.